Primeiramente de tudo, quero desejar um bom dia para todos. E bem, neste vídeo, neste áudio, como você chamar, eu tenho aqui uma mensagem para todos os espirituais, religiosos, ocultistas e esotéricos do Brasil, que é o seguinte: galera, vocês têm que lutar contra o neoateísmo e contra o antiteísmo. Vocês que falam que intolerância religiosa é o problema, que devemos combater a intolerância religiosa do meio esotérico, do meio religioso, do meio espiritual, vocês negam combate ao neoateísmo e ao antiteísmo, ao anti-ateísmo, vocês negam combate ao neoateísmo e ao antiteísmo, desculpa, eu confundi os termos. Então, vocês ainda, não quero dizer todos, mas a maioria de vocês bate palma pra gente, pra aquela galera neo-ateísta e antiteísta no Instagram e no YouTube, só porque, não é porque o cara é um psicólogo, que os bichos é psicólogo, educador científico, você tem que bater palma. Galera, eles falam que tem que ter pensamento crítico, mas é pensamento crítico pro sistema deles, pro ateísmo. Não é pensamento crítico de você ter um filosófico, sabe? É para você virar pro ateísta. Então, assim, vocês têm que ver isso. Não é porque o cara menciona um montão de artigos científicos escritos por ateus que significa que o cara tem credibilidade, não, cara. Esses artigos é quase igual a esses artigos escritos por galera enviesada com alguma ideologia. Então, assim, vocês têm que pensar nisso, vocês têm que entender isso, galera. Vocês têm que entender isso. Eu já tentei falar isso várias vezes em vários perfis ocultistas no Instagram e vocês negam, a maioria de vocês, não quero dizer todos, mas a maioria de vocês nega isso. Vocês não vê que tem gente falando claramente que espiritualidade se trata com antipsicótico, querendo tratar a espiritualidade com antipsicótico, chamando de espiritualidade de esquizofrenia e psicose, vocês batendo palma para isso. Isso tem que acabar num... Tipo, vocês têm que entender que não é assim que funciona a coisa. Aí depois eles vão colocar... Então eles vão começar a colocar gente espiritual em um hospital psiquiátrico. Aí o que vocês vão fazer? Vocês acham o quê? Vocês... Tipo, depois você fala pra galera... sobre truques para resistir a antipsicótico, de como pessoas espirituais podem resistir a antipsicótico, vocês zoam, vocês falam que vocês não sabem de nada, mas tem muito perfil no Instagram que defende isso, tem muito perfil de divulgação científica que defende isso, que eu não vou citar nome aqui, porque para evitar mais problemas maiores, mas é isso que vocês fazem, vocês negam, vocês literalmente negam que está acontecendo isso, mas está acontecendo isso. Ateísmo cultural existe, sim, ateísmo cultural. E tá tomando conta, se não vê lá o psicólogo ateu lá falando, que a ciência está bem de provar que seres espirituais são criação da mente humana. Imagina se o consenso científico chega a isso. O que vai ser da gente? A gente vai ser mandado para o seu psiquiátrico. A gente vai para o seu psiquiátrico e pronto, para ser tratado. Enquanto vai tentar desenvolver um tecnoagnosticismo, uma deistologia, uma agnosticologia, seja lá o que for, um agnosticismo científico, não, a galera quer chegar a essa conclusão. E vocês estão batendo palma para isso. Não é porque os caras divulgador científico, não é porque os caras tem pós-doutorado, os caras de divulgação científica, vocês têm que bater palma para isso, vocês têm que entender, vocês têm que saber, cara, vocês têm que entender, tem até um físico aí que é contra o ateísmo radical, que até tem algumas ideias tecnoagnosticistas, agnosticológicas, né? Mas assim, o cara não vai com bastão. Assim, a gente tem que combater por nossa conta própria. A gente não pode ficar batendo palma. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender isso. Tipo, a gente tem que recuperar o nosso pai na sociedade. Porque eles vão fazer com a gente a mesma coisa que faziam, sei lá, século XVIII, século XIX, desculpa, século XIX. E estão voltando. Não é porque os caras mencionam um montão de artigos científicos falando que o tratamento do século XIX é bom que é bom. Ou seja, tem tantos outros métodos de tratamento epistemológicos e terapêuticos que a galera quer o que? Recuperar do século XIX só porque tem evidência científica. Os caras têm que adjetivar a evidência para ter valor. Então, galera, vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender que, tipo, vocês têm que entender isso. Não vê lá com os caras que é psicologia baseada em evidência, mas é só o que? É só uma psicologia que eles querem. Enquanto que todas as outras correntes psicológicas, que são mais filosóficas e de pensamento, eles cancelam.
sabe? E também a gente tem que lembrar que a gente tem mais de um método científico, não é só, a gente tem vários métodos, epistemologias diferentes, a gente tem o anarquismo epistemológico, a ciência evolucionária, vários métodos. Esse que é o quê? Só o método científico e pronto. A gente está voltando na época do neopositivismo, a gente está voltando para a época do século XIX, lá no começo da metade, metade do século XX. A gente está voltando para esse tempo, vocês estão mantendo palma para isso. Eu já vi muita gente no Facebook que questiona isso, que é contra isso, mas não faz nada. Então, assim, é mensagem também para esses caras aí que faz isso. A gente tem que combater, a gente tem que ter resistência ao cientificismo, a gente tem que ter essa resistência ao fanatismo científico, ao fanatismo ateu, ao neoateísmo, a gente tem que, ao antiteísmo, a gente tem que ter essa resistência. Então, o que, que eu falo? A gente tem que se unir e combater essas coisas, e combater criticar e combater o neoateísmo e o antiteísmo. A gente tem que fazer isso. Não importa se a gente dizer, o anti-ateu. Cara, se a galera pode ser antiteísta abertamente, por que a gente não pode ser anti-ateu? Por que a gente não pode ser anti-antiteísta? Então, cara, a gente tem que entender isso. E a gente também tem que saber o bastante para conseguir criticar um Dunks da vida, um Richard Riseman da vida, um Hitchens da vida. Sabe, a gente tem que saber criticar essa galera. A gente tem que saber entender, criticar essa galera e não aceitar tudo. E não aceitar tudo que eles falam pra gente, manda pra gente. Pô, a gente tem que entender isso, a gente tem que saber questionar a ciência sim, a gente tem que saber, igual como o anarquismo epistemológico fala. Então, assim, também a gente tem que entender que a ciência e a espiritualidade não são inimigas. Quem faz essa rivalidade é o neoateísmo. É o ateísmo radical que faz isso. E sem contar que ao mesmo tempo que a ciência não provou a existência de Deus, essas coisas, ela não desprovou. Essa galera tá querendo que achar que só porque não tem evidência que sempre desprova. Não, entende? Não é isso. A gente tem que entender, a gente tem que lutar, gente. Mesmo que a gente tenha que virar agnóstico, a gente tem que lutar contra isso. Então, assim, eu podia falar mais coisas, mas acho que eu já falei muito aqui, já deu pra entender a mensagem. É assim, se a galera... E tipo, estão querendo falar que espiritualidade não é delírio, é esquizofrenia, a gente tem que resistir contra. A gente tem que entender que tudo pode ser considerado como delírio, tudo pode ser considerado como esquizofrenia. Se a gente fosse viver sem delírio, sem esquizofrenia no conceito dele, a gente ia ficar maluco, a gente não teria mais nada para fazer, a gente ia o quê? A gente está num universo que existe há bilhões de anos, e que vai existir por mais de bilhões de anos, e vive no planeta que vai existir por sei lá quantos mais bilhões de anos, e a gente sabe, a gente não é nada, sabe, comparado ao universo, se a gente for pensar nessa coisa. Então, assim, a gente tem que entender isso, não que eu tô querendo dizer que tudo é delírio, mas tô querendo dizer o que o sentido de delírio deles quer dizer. Então, eu queria agradecer a todo mundo que viu o áudio até agora. Espero que eu tenha sido bem claro aqui. E esse é o recado que eu tinha que dar. E muito obrigado. E vamos à luta contra o neoateísmo e contra o antiteísmo. E é isso. E um bom dia a todos. E é isso.